Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês mais um videozinho com algumas informações de tudo a respeito desse pós-jogo aí do Corinthians e Palmeiras, aí, do qual teve um empate de 1-1 aí, né? O Timão conseguiu segurar empate aí. Trouxe os melhores momentos desse jogo aí com o jogo aberto, todo o crédito é o jogo aberto aí. Vamos acompanhar juntos os melhores momentos aí, todas as análises desse jogo aí. Derby é o assunto, 1-1. Palmeiras jogou melhor, mas o Corinthians se segurou, graças principalmente a Hugo Souza. Paredão. Imagina um goleiro do Corinthians que defende um pênalti nos acréscimos de um clássico diante do Palmeiras, cobrado pelo principal jogador do adversário. O sexto pênalti que Hugo pega em 18 desde que chegou ao Timão. Um lance que garante um empate fora de casa em uma noite que termina com provocações contra a torcida rival. Futebol faz parte, o torcedor adversário ele vai xingar, vai zoar, vai falar o que tiver que falar. E ele, no momento do desabafo, peguei um pênalti decisivo. Eu só mostrei o escudo e falei, pô, aqui é Corinthians e tudo mais, mas isso faz parte do futebol. Do outro lado, um garoto de 17 anos que teve a chamada bola do jogo no pé. Só que a batida de Estevão, que carregava a esperança de 32 mil palmeirenses, não entra. Não dá para esconder a frustração. Que estreou pelo Timão em julho do ano passado, Hugo é o goleiro que fez mais defesas no mundo. Ontem disputou apenas o seu segundo derby e segue invicto. No clássico do segundo turno do Brasileiro de 2024, foi fundamental para os 2-0. Ontem no Allianz, pênalti à parte também. Bueno, Hugo, já sabemos da qualidade do Hugo como goleiro, desde o primeiro momento que chegou aqui. Já conhecia ele. Tínhamos visto os vídeos e demos a titularidade para ele. A cada dia, Hugo se consolida como ídolo do Corinthians e, como tal, assumindo um papel de liderança que vai além do gramado. Cada vez mais, Hugo vem falando e sendo ouvido. Como, por exemplo, na hora de analisar o empate de ontem, que teve gols de Maurício e Yuri Alberto. Realmente faltou alguma coisa na nossa equipe, faltou um pouco mais de pressão na bola, faltou um pouco mais de calma com a bola também, porque a nossa equipe é uma equipe muito qualificada, é um meio-campo que a gente precisa ter a bola para jogar, né? E hoje a gente não conseguiu muito ter a bola e defendemos muito mais do que o normal. Muito por conta da expulsão de Yuri Alberto. O atacante marcou pela primeira vez no ano e chutou a bandeirinha de escanteio na comemoração, provocando um sentimento nos palmeirenses idêntico ao que os corintianos sofreram na semifinal da Copa do Brasil de 2023, quando o São Paulino Luciano fez o mesmo. Veio o cartão amarelo e veio outro logo depois e um vermelho por simular uma falta neste lance com Naves. São decisões dos árbitros. Isso nos complicou porque é difícil jogar um clássico com 10. Mas a equipe se comportou bem na casa do rival. É claro que gostamos de ganhar sempre, mas precisamos melhorar muito ainda. Hay que mejorar muchísimo. Bem mais realista foi o discurso do outro lado, que não parece tão preocupado assim com o fato de o time estar 4 pontos atrás do São Bernardo, o líder do grupo D. O jogador tá jogando no estádio com torcida única. O Luciano encara a torcida. Luciano, é isso aí, Luciano. Ele vai até o torcedor. É isso aí, Luciano. E aí é lei do ex, né? Só que é uma situação assim, o jogador, ele tá ali no momento, no gol, ele vai extravasar. O gol é o momento mais legal do futebol. O Luciano outra vez tomou um amarelo lá por fazer nada também, porque faz o gol, o jogador fica bravo, é torcida única. Ele não tem como comemorar com o seu torcedor. Pra mim, um chute na bandeirinha, ele não tá machucando ninguém, não tá ofendendo ninguém. Nada, cara, deixa o cara chutar a bandeirinha. Não tá ofendendo o adversário, pra mim mas é uma bandeirinha, pra mim não tem nada demais. Eu gosto, pra mim é uma provocação. Mas se é do São Paulo, ele chega no dia seguinte chorando. Pode chutar também, a provocação faz parte. Pode chutar a bandeira do São Paulo, então. E ele sempre faz, tá? O Yuri sempre também comemora. Muitas vezes ele dá ajoelhado e depois chuta a bandeira. Pode então, pisar no escudo do São Paulo lá no Morumbi também? Pode. Igual o Diego fez, Gente, essa história de como cada um sente a provocação alheia, eu acho que é uma coisa difícil de avaliar. Pra uns não tem nada a ver, pra outros é mais sério. Então é melhor evitar, só que eu penso. Dá pra pensar num jeito legal de comemorar um gol, não é? Eu, se fosse jogador, eu faria vários. Eu sou contra a orientação, mas o Veiga, por exemplo, se o Palmeiras vai mandar ele Itaquera, o Veiga vai chutar a bandeira de escanteio, pra mim ele tá sabendo que ele sabe que ele vai jogar.
Esse é o problema. Ele tira a camisa, todo mundo sabe, vai tomar amarelo. E fazer mesmo assim, Everton. Esse primeiro amarelo que poderia ter sido evitado, só que ele gerou um segundo amarelo. E aí é que vem a questão do rigor. Será que o Klaus poderia ter deixado passar? Foi muito rigoroso? Ou tem que aplicar a regra que nem sempre é aplicada, considerando vários árbitros, não apenas o de ontem? O que é regra tem que ser aplicado, que é regra. Então, se ele não aplica, eu posso não gostar, né? A todas as leis que funcionam no Brasil. Eu sou a favor de todas? Não. Mas eu ando dentro da lei. Então, se é regra, se não aplica, o Klaus vai estar errado. Agora, quando é determinação, tem uma coisa chamada bom senso. E aí eu entendo que, por vezes, falta bom senso aos árbitros. Nesse caso aí, não me incomoda o Yuri Alberto chutar a bandeira, como não me incomodou o Luciano chutar a bandeira da Arena Corinthians, como não me incomodaria se acontecesse o mesmo lá no Morumbi. E isso não incomoda. Eu acho que tem outras maneiras mais inteligentes de comemorar? Sim. Mas, assim, várias outras maneiras. O Hulk faz diferente, o Gabigol faz diferente e pega muito mais do que sair chutando bandeira. Agora, que eu sou contra, tá na regra, beleza. Agora, no lance em posição, porque por enquanto estão falando desse lance aí. Chutou a bandeira, tá na regra, é amarelo? Amarelo, não tem o que questionar. A simulação é que gerou todo o problema. Esse primeiro lance, o amarelo, foi bem aplicado. Acho que pouca gente pode não concordar, mas tem sido uma premissa da arbitragem marcar esse tipo de coisa. Chutou a bandeirinha, tá? Torcida única, vai lá e dá um amarelo. Agora, ele simula, e aí o Klaus vem imediatamente dar o segundo amarelo e automaticamente ele é expulso de campo aos 16 minutos do segundo tempo e muda a dinâmica da partida, Chico. E foi patética a simulação do Yuri, né? Vamos combinar. Está previsto na regra, é conduta antidesportiva. A questão é, que a gente estava discutindo antes aqui, dificilmente você vai achar um árbitro punindo um jogador por uma simulação fora da área. Assim como tem algumas regras que elas estão lá no livrinho, mas, por exemplo, vocês já viram alguma punição do goleiro que fica mais de 6 segundos com a bola? Tá na regra. Raramente. E isso nunca acontece. Por quê? Porque normalmente o árbitro contemporiza. Ele espera uma, duas, na terceira ele vai lá e dá o cartão. Nesse caso, eu acho que o Klaus poderia ter tido a sensibilidade de conversar com o Yuri e dizer, pô, irmão... E você trouxe um aspecto no programa que o Yuri até o momento não tinha feito nenhuma falta. Isso não quer dizer nada. Pode fazer a primeira falta e ser violenta e ser expulso. Só que aí a reclamação seria dos palmeirenses falando que ele pipocou, né? Total. Porque aí será que iam reclamar? O palmeirense ia falar, pô, o cara já tem amarelo, faz uma palhaçada dessa, você não vai expulsar o cara. É que se fosse dentro da área, eu acho que ninguém discutiria. Como foi longe da área, teoricamente, o Klaus, eu acho que ele, cara... Deu um excesso. Eu acho que ele foi rigoroso, porque assim, se o Klaus faz assim, ó, levanta e joga e segue o jogo, ninguém ia falar nada e acho que dificilmente a gente estaria discutindo isso aqui no programa. Com certeza. Mas o Yuri Alberto pagou pra ver, gente. Ele pagou pra ver. Eu, se fosse o árbitro... que foi ridículo. Se fosse o árbitro, acho que não daria um segundo cartão amarelo no momento, jogo quente, deixaria a bola rolar, porque a posse de bola era do Palmeiras, poderia tentar ligar o contra-ataque, uma jogada. Mas não acho um absurdo também, diante de cena tamanha patética por parte do Roberto desse lance aí. Mas aí que nasce a burrice também de chutar a bandeirinha, né? Porque ele correu o risco porque ele estava amarelado também. Se ele comemora o gol normal... Não, e aí você já tem o amarelo e simula, entendeu? Talvez. É um cartão perigoso, até porque o árbitro não pode olhar o VAR depois de um segundo amarelo, né? Vai que o Yuri tropeçou ali no gramado, tá? É que o Klaus foi muito seguro. Pra mim, quando o Chico fala assim, tá na regra, tá na regra. O Yuri, sabendo que estava amarelado, correu risco, então eu não consigo condenar o Klaus. Que para mim o Klaus, muitas vezes em clássico, faz uma arbitragem fraca, que é aparecer mais que o jogador. Eu penso isso muitas vezes, tá, sobre o Klaus, muitas vezes. Só que nessa daí o Yuri correu risco na frente do Klaus. O Klaus foi muito seguro, ele viu que, o Yuri tentou simular, ainda tentou passar a perna ali para bater no jogador do Palmeiras. Então eu não consigo culpar o árbitro, para mim a culpa é do jogador que fez e tá expulso. André Ramalho se envolveu num lance que para muitos foi pênalti. E seria pênalti para o Palmeiras, mas a arbitragem não marcou. E vocês falaram na segurança do Klaus. Nesse lance ele chega muito junto e diz, eu vi. Ele chamou para ele a não marcação da penalidade. Everton, você teria marcado esse pênalti? Acha que o Klaus acertou? Qual é a sua visão deste lance? O pênalti, sim, Renata. Eu acho que o Klaus acertou, eu marcaria o pênalti indiscutivelmente. E sobre a questão do Yuri Alberto no segundo amarelo, é um negócio patético. Os lances verdadeiros
na verdade, eu marcaria, né? Ele que não marcou. Agora, o lance do Yuri Alberto aí, os lances verdadeiros dele que viraram meme foram muito mais legais do que esse que ele tentou forjar. Mas esse lance aí eu teria marcado e ele não marcou. E aí? Eu não teria marcado nunca esse lance aí. Eu também não. Como é que você marca um lance desse aí? Você abre um precedente gigantesco. Cara, tudo bem, não teve intenção. Eu já vi alguns lances. É que não tem intenção, né, em pênalti. Mas é que a bola bate primeiro, ou no pé ou na perna ali, dá pra ver. E o Klaus disse, eu vi. E depois no braço. Só que o Chico disse que a regra mudou um pouquinho, né? Não, porque as pessoas acham que se bater no corpo e bater no braço, tira o pênalti. Isso a FIFA tinha colocado na regra há uns 3, 4 anos, ela tirou isso. Você ainda tem que analisar a posição do braço. E aí, se o André Ramalho, por exemplo, dá o carrinho com o braço aqui, esquece, né? Esquece, aí é totalmente antinatural. Como ele está num salto, com teoricamente esse braço de apoio, que ainda não está no solo, mas é para se apoiar, não é pênalti. Eu só queria mostrar um lance que foi marcado essa semana mesmo, no jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em que o Candançan marca essa penalidade. Eu não marcaria, tá? Nem nada, o toque no braço, mas eu acho que tem um carrinho. Eu acho que o pênalti dá para ser marcado no carrinho. Mas, de qualquer forma, ele sinaliza para os jogadores que marcou pelo toque. Como ele vai fazer o cruzamento, ela desvia na perna e sobe no braço, o que eu acho? É que o braço está levantado. Eu acho que ele marcou. Não, é porque o braço prensou aí, Chico. Aí a bola ficou prensada no braço, entendeu? Mas aí a bola subiu. A bola subiu e bateu no braço, só que o braço está um pouquinho erguido. Eu não teria marcado. Então o Chico fala... Esse lance é bem polêmico. E é um lance interpretativo, né, Real? Um lance de interpretação. Tem gente que acha que foi... Pra mim, o Klaus foi seguro e o VAR acertou nesse lance. Pra mim, o VAR erra nesse jogo do Santos, porque o Candansan também tá perto. Ele viu, provavelmente, que a bola... Pra mim, o VAR não tem que entrar nesse tipo de lance interpretativo. O Klaus acertou, na minha opinião. Não foi nada. Eu não marcaria essa penalidade também. Mas é discutível, né? Sgarbi, o jogo em si mostrou algumas surpresas. Um esquema tático do Abel Ferreira. O Piquerez titular a gente já imaginava. E ele, na minha opinião, já falei aqui, foi o melhor em campo. O Corinthians se salvou, ainda mais depois com um homem a menos, após a expulsão do Yuri. Você gostou do clássico em si? Eu gostei. Eu acho que o corintiano tem que, depois desse resultado, agradecer, né? Muito. Porque o Corinthians foi amassado no primeiro tempo. Um amasso do Palmeiras. Encontrou aquele gol com o Yuri, numa falha do Rios, que também essa bola, assim, não dá pra perder, né? Num clássico. E depois só deu o Palmeiras de novo. O Palmeiras começou melhor no segundo tempo, teve um jogador a mais ali com o Yuri. Eu senti até que o Corinthians melhorou segurando lá atrás. Depois que ficou com um jogador a menos se segurando, o Palmeiras pouco conseguiu criar. Assumindo que só iria se defender. Ele coloca mais um zagueiro, né? Ele coloca o João Pedro Chico, ali no fica muito claro como o Palmeiras precisa de um 9, né? Porque o Palmeiras cria, chega na frente da área, não encontra. Cria, cruza a bola na área, não tem esse cabeceador. Uma hora foi o Mike ali, né? No final do jogo tava o Benedetti ali de atacante, então precisa desse 9. Por que será que ele escancarou tanto os meninos, né? Porque ele acaba só com meninos pra colocando, um ponto, o Thales, o Figueiredo e também o Luigi. É impressionante, gente. O Palmeiras tem que ter mais qualidade do que isso. Os meninos são ótimos, são promissores, vão ajudar e muito. O Palmeiras tem essa filosofia, mas precisa de alguém mais experiente. E quando contratou o Paulinho, já sabia que ele não estaria disponível imediatamente. Já reclamou muito da arbitragem do Rafael Klaus, principalmente por causa desse lance de uma suposta invasão de campo. Cara, o Abel é engraçado, velho. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Erros fazem parte. Mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. As imagens podem-vos mostrar isso com clareza. Mas, de facto, hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. É sobre a invasão diária na cobrança, né? Eu acho que foi claro naquilo que eu disse. As imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi, mas não foi só os nossos jogadores que erraram. Teve alguém dentro do campo que errou feio. Eita, Abel Ferreira, tava bravo, que produziu e não aconteceu. Agora, Gabriel, foi pênalti? Pênalti pra mim é claro, né? O Rian, cristalino, que nem uma vaca sem louca ali no esquema. Olha o Kaká. Faz uma baita jogada, pênalti claro, né? O Rian sai da bola, mas a perninha fica, né? Toque é claro, pênalti claro.
E pra mim, cara, a imagem é inconclusiva. Eu não consigo crer que não dá pra cravar que o jogador do Corinthians invadiu, né? Porque acho que talvez seria a imagem pra VAR. E é o que o Chico falou, né? Se o pé dele tá fora da área e o corpo tá dentro da área, isso não configura invasão, né? Então, eu acho que o Abel não precisava ter chorado por isso, né? O Palmeiras parece que vai levar isso pra Federação Paulista. Eu já acho exagero demais. Aceita que perdeu o pênalti, teve a chance do jogo, perdeu, desperdiçou e vamos pro próximo. Treinar, se preparar para voltar para o próximo derby melhor. E a gente não falou do Richard Rios. Eu tô indignado com o erro do Richard Rios, porque a gente está falando muito do Estevão. Mas não tem sido, talvez, o grande destaque do Palmeiras esse ano? Bem. Até agora? Não ontem. Tem sido o jogador mais eu achei o jogo dele ruim regular ontem, do Palmeiras. Mas foi o erro capital, né? Um erro individual. Logo no pé do Memphis, cara. E aí mas o passe também veio na fogueira para ele ali, né? Sozinho, meio campo. Dava para ele devolver, dava para ele fazer muita coisa. Ele tava sob o domínio da bola. Ele tava sob, cara. Só para a questão do pênalti, alguém aí não marcaria essa penalidade, Capelão? Não, pelo amor de Deus. Até a família do Rian marcaria. Pelo amor de Deus. Esquece. Até a Mila marcaria? Não, essa não. Com certeza está no VAR lá com a Daiane Muniz, não teria mais. Mas essa invasão aí, vamos falar a grande verdade aqui, se a gente conseguir mostrar, na minha avaliação, eu vou me apoiar na regra de novo, tá? Para não fanfarronar o negócio. Quando o jogador está com o pé não dentro da área, mas está com o pé projetado, a falta acontece caracterizada fora, certo? Tô falando de falta, não da invasão ainda. Quando o jogador do Corinthians não estava com o pé dentro da área, ele ainda é considerado fora, por mais que ele esteja com a projeção do corpo dentro da área. Isso. Então, para mim, de acordo com a regra, não é invasão. É um chororô gigantesco para desviar, de novo, uma fraquíssima atuação do Palmeiras. E ao invés dele ficar chorando tanto com a arbitragem, deveria entender por que o time dele só vive de chuveirinho na área, principalmente quando tem um jogador a mais. Não teve invasão. Sgarbi, você tem essa convicção? Porque até agora, 12h42, não há uma imagem conclusiva, perfeita, para dizer invadiu ou não invadiu. Aí a gente vai para a regra, você olha por vários ângulos e realmente é difícil cravar que aconteceu a invasão. É bem difícil, né, Rê? Por isso que eu acho que o Abel ele tinha que tomar um pouco mais de cuidado na hora que ele vai numa coletiva e fala tão incisivo assim que teve um erro da arbitragem nesse lance. É difícil. Eu vendo a imagem, e é uma imagem para mim não é conclusiva agora, não consigo concluir algo agora, para mim teve a invasão. Minha opinião vem da imagem. Só que precisaria de uma análise do VAR, tudo, e eu não sei se o VAR checou, né? Claro que tem que ter checado. Falaram, sai uma notícia de que a comissão estava reclamando porque o quarto árbitro estava falando, Klaus, espera que estão checando, e o Klaus mandou o jogo seguir. Falaram que teve isso, numa matéria que saiu, se eu não me engano, não lembro agora se foi o UOL, não lembro agora. Não duvido. Mas foi o que foi dito. O Klaus, gente, ele é um cara que nas suas arbitragens, ele não fica esperando aquela muleta, ele não fica esperando o VAR. Ele toma as decisões, certas ou não, ele chama a responsabilidade para ele. E quem tá no VAR sabe disso, né, Chico? Exato, e era a Daiane Muniz, então assim, que é uma ótima árbitra de vídeo, mas é difícil contestar a autoridade do Klaus, né? E é um lance difícil mesmo de você concluir. Eu imagino que o VAR tenha checado. Agora, o que o Capelani disse é verdade, só que o pé dele tem que estar atrás da linha, inclusive. Por quê? Porque a linha faz parte da área. Então, se o pé tá na linha, caracteriza a invasão. Agora, era só o dele? Tem outros também. Será que nenhum jogador do Palmeiras estava com o pé na linha? E aí tem o que a regra mudou também, que você precisa gerar impacto para punir a invasão. Só que no caso, justamente o João Pedro, que o Abel reclama, é o cara que chega antes do Estevão, né? É isso, fiel. Espero que tenham gostado do videozinho que trouxe para vocês hoje aí, né? Esse pós-jogo do Palmeiras e Corinthians aí, no qual saiu por 1-1. Né? Trouxe para vocês todo esse estado aí da mídia falando sobre aí, né? Analisando o jogo aí, melhores momentos, tudo mais. Timão que poderia ter sido com a vitória desse jogo aí se não tivesse jogando com um a menos desde o começo do segundo tempo ali, né? No qual o Yuri Alberto ali foi um pouco garoto e simulou aquela falta ali, né? Já tinha um cartão amarelo da comemoração do gol ali, mas depois daquela segunda simulação ali, o árbitro não perdoou, né? Deu o segundo cartão amarelo e automaticamente o vermelho aí. E o Timão acabou sendo um pouco prejudicado com a situação, né? Talvez o árbitro poderia ter administrado ali, né? Aquela situação e ter segurado o cartão ali, porque não ia ser uma jogada ali de risco de pênalti nem nada, né? Tava distante da área ainda, a bola ia sobrar para os jogadores do Palmeiras ali. Então podia ter administrado um pouco aquele cartão ali, né? E o Corinthians não ia ser prejudicado da forma que foi aí. Mas o Timão foi forte, foi guerreiro aí, aguentou até o final, mesmo com um lance no finalzinho ali ter feito um pênalti ali em cima do jogador do Palmeiras lá. Mas o Hugo Souza aí brilhou demais, né? Como podemos ver.
brilhou muito, fechou o gol ali e agarrou o pênalti e fez com que o Timão segurasse esse empate aí, né? Contra o Palmeiras, esse jogo muito importante aí, esse jogo de ontem aí, para o Timão mostrar sua força, mostrar pro que vem aí, né? O pessoal a mídia antes aí tava falando sobre o Corinthians ganhar só o jogo pequeno, que quando o jogo grande perde, com porque perder pro São Paulo, mas como podemos ver aí, né, com um jogador a menos contra o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras, conseguimos ainda sair com um empate, né? Não estamos perdendo nesse jogo aí, mesmo estando com um a menos. Então é isso aí, o Timão veio mostrando o que veio fazer nessa temporada de 2025, né? O time tá acertadinho ali sim. Só tá faltando a nossa peça principal. E ao meu ver, a peça principal do Timão aí é o Rodrigo Garro, né? O Timão sente ainda muita falta desse jogador em campo aí. Pretendo vê-lo aí em breve nos gramados aí, jogando pro Timão, para estar ajudando o Timão aí nos seus próximos jogos, né? E falar em próximos jogos aí, Timão que tem contra o seu próximo desafio, São Bernardo, né? Neste domingo aí, às 20h30 na casa do Timão aí no Neoquímica Arena. Vamos ver se o Rodrigo Garro já estreia para esse jogo aí, ou se vai ser no próximo jogo aí contra o Santos. Seria muito importante ver o Rodrigo Garro aí, pelo menos nesse próximo jogo contra o Santos aí, que vai ser também na quarta-feira aí, às 21h35, né? Queria muito vê-lo voltar logo ao gramado aí e melhorar ainda mais o Timão, que já está muito bom aí, vem fazendo uma ótima campanha nessa temporada 2025 aí. Vamos conquistar títulos nessa temporada aí. E vamos pra cima, que o Timão tá com tudo aí. Se der, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, vem trazendo de 2 a 3 vídeos por dia, com todas as informações, análises, melhores momentos, tudo que vem acontecendo no Timão aí. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.